Domingos mais uma vez aqui para fazer o nosso terceiro vídeo da série de 25 razões porque eu não sou ateu. E a razão de hoje desse vídeo é para falar sobre uniformitarianismo. Eu não acredito no uniformitarianismo, eu sou adepto aí da corrente que fala do catastrofismo. O que é isso? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Então, basicamente, é um conceito que se aplica mais à geologia, mas também é muitas vezes extrapolado para outras áreas como a astronomia. Então, significa o seguinte, lá mais ou menos, muito tempo atrás, um camarada chamado James Hutton, ele falou o seguinte, que os diferentes aspectos geológicos podem ser interpretados segundo processos naturais semelhantes aos que a gente vê ou observa atualmente. Então, assim, um resumo seria de que o presente é a chave do passado. E um outro camarada depois dele, que chegou, foi Charles Lyell, e escreveu um livro chamado Principles of Geology, que também falou sobre a questão de como o presente é a chave do passado. Basicamente é o seguinte, você consegue observar as coisas acontecendo hoje, e você consegue, com base nessa presunção, assumindo que isso é verdade, ou seja, na verdade você não tem como provar que isso é verdade. Você presume que isso seja verdade, que as coisas acontecem hoje igual aconteceram no passado, e aí você consegue estudar o passado. Né? Essa é basicamente o que significa o uniformitarianismo. Só que isso é uma falácia, porque o passado você não consegue estudar o passado observando coisas do presente. Você pode fazer, extrapolar, fazer afirmações, especulações, basicamente, porque você não... Digamos que você estivesse investigando a morte de alguém. Como é que você vai refazer os eventos do passado para você saber quem que matou quem? Quem matou a pessoa que morreu, no caso, né? Você não tem como. Você pode pesquisar coisas que dão indícios, que são evidências, como a gente explicou naquele vídeo que fala sobre o canal de evidências e provas. Você pode ver algumas evidências e tirar algumas conclusões, mas você não consegue reconstruir o passado. Nem para uma morte de alguém, nem para os processos naturais, certo? Então, quando as pessoas que estudam geologia vêm e falam assim, olha, o Grand Canyon, por exemplo, né? Foi um rio que foi passando e durante milhões e milhões de anos e tal, abriu e as pedras foram para um lado, não sei o que e tal, e aí temos essa camada aqui, que veio depois dessa daqui, e aí com base no que a gente consegue observar hoje, deve ter demorado X tempo para formar isso aqui. Então, isso que eu estou dizendo é que não tem como a gente falar isso. Aliás, por que eu falo do catastrofismo? Que foi proposto principalmente por William Whewell. Ele falava do catastrofismo, né? E o que significa isso? Significa que existem sim processos naturais que a gente consegue observar hoje e que você consegue calcular um certo tempo, só que esses processos ou essas coisas podem ter sido formadas por uma catástrofe, ou menor ou maior, que veio e alterou isso, alterou esse panorama, alterou esse cenário. Então, por exemplo, a gente vê o Grand Canyon, né? E aí os cálculos lá de milhões e milhões e milhões de anos. Só que você tem um evento que aconteceu nos anos 80, chamado Mount St. Helens, lá nos Estados Unidos, em que o vulcão ele erupcionou, né, e aconteceu o que acontece com os vulcões e tal, e ele mudou totalmente o cenário ali daquele padrão em coisas de semanas, dias, não me lembro agora, mas foi pouquíssimo tempo. E aí, bem parecido, inclusive, com o que você vê no Grand Canyon. Significa o quê? A gente consegue ver numa pequena catástrofe dessa, de que as camadas de pedra, uma em cima da outra, elas podem ser formadas de maneira bem rápida, né? A gente mostra aqui agora umas imagens sobre esse lugar que eu estou falando. Outro detalhe, uma outra evidência, vamos dizer assim, que pode mostrar que o catastrofismo tem base para você dizer que o uniformitarianismo não é totalmente verdadeiro, vamos dizer assim, por exemplo, quando você vai numa caverna, e eu gosto muito de caverna, fui em muitas cavernas. Quando você vai numa caverna, você vê lá as estalactites, né? Pedras que estão no teto, que vão se formando, pegando as gotas de resíduos, etc. Né? Só que você tem nessa foto aqui que eu vou mostrar aqui, a foto de um prédio em que construído na nossa era moderna,
Mas aí por algumas questões aí de abandono e tal, e questões químicas, formou estalactites no porão, né? Veja essas fotos das estalactites formadas no porão. Então, a razão que a gente dá aqui, que me convence, uma das razões que me convence a não acreditar nessa ideia de que o Big Bang, bilhões e bilhões de anos, etc, etc, é que pequenos catástrofes e catástrofes grandes, a gente consegue ver evidências de um catástrofe como, por exemplo, o dilúvio. A gente vai falar mais isso sobre o dilúvio em outros vídeos. Mas basicamente é de que essas evidências mostram que não dá para você simplesmente chegar e falar assim, olha, o rio aqui passou por aqui e tal, foi sedimentando e logo milhões e milhões de anos. Você vê que catástrofes alteram bastante o cenário e na verdade a gente não consegue determinar isso simplesmente com base nessa presunção que a gente chama de uniformitarianismo, né? Muitos ateus vão fazer essa questão, falando assim, quer dizer que então as leis naturais do passado eram outras. Talvez até alguns criacionistas até falem isso. Mas não é isso que eu estou postulando aqui. O que eu estou postulando é que as leis naturais elas funcionam, a gente pode observar e elas podem fazer essas predições de tempo, só que se tiver um evento catastrófico no meio, você vai ter as suas predições e seus cálculos todos alterados. E se você não conseguir saber qual evento catastrófico que ocorreu no meio e quando que ele ocorreu, seu cálculo vai ficar prejudicado. E é a mesma coisa com a questão dos estratos da coluna geológica. Você tem aí um evento catastrófico que contaminou, vamos dizer, contaminou, né, entre aspas, assim, as rochas com várias coisas, misturou várias rochas, colocou numa certa ordem, e esse evento catastrófico colocou de uma maneira que, se você for calcular com o que a gente ia observar hoje, vai dar milhões de anos. Só que se você levar em consideração que houve um evento catastrófico, você não consegue calcular a idade daquele local em particular. Então, essa é a nossa razão. Fica aí conosco para os próximos vídeos sobre as próximas razões da nossa série 25 razões porque não sou ateu. Inscreva-se no canal se quiser e compartilhe, e vamos continuar aí debatendo sobre essas questões que são de suma importância.